Olá, sejam bem-vindos ao canal Espiritismo Explicado. Eu sou Eliane Alencar e darei continuidade ao trabalho de leitura e comentário das mensagens psicografadas no Núcleo Espírita Kardecista Renascer. Estas mensagens são psicografadas por mim durante os trabalhos espirituais realizados no nosso Núcleo Espírita. São mensagens de espíritos que se comunicam espontaneamente e que ainda se encontram muito ligados à psicosfera terrena, não se tratando, portanto, de espíritos evoluídos, mas sim de espíritos ainda ligados a um planeta de provas e expiações. Essa mensagem foi psicografada no dia 23 de junho de 2021 e ela começa assim. Ela dançava, rodopiando pelo salão, deslizando com a suavidade de uma fada. Seus olhos revelavam a alegria daquele momento, e o brilho de seu olhar era a luz da minha vida. Aquela é a última lembrança de Lucy viva em minha última encarnação. Lembrança que guardei como uma preciosidade e que cultivei todos os dias para que nenhum detalhe da existência de minha preciosa filha ficasse perdido. Lucy era minha primogênita, e é esta a recordação de seus 15 anos. Sua mãe falecera após seu nascimento. Tamanho foi o amor que aquele pequeno ser me despertou, que mesmo diante da morte de minha esposa, permaneci forte, disposto a continuar nossas vidas e fazer o que de melhor pudesse por nós. Veio Ângela, a segunda esposa, que me deu mais 4 filhos, 3 meninos e uma menina. Mas ela não substituiu minha esposa morta, e nenhum dos filhos, nem de longe, foi tão amado quanto Lucy. Um dia, o anjo da morte levou minha filha amada. Lucy adoeceu rápida e severamente, um tipo de leucemia. Poucos meses se passaram depois daquele seu aniversário, e ela foi sumindo, desaparecendo, como uma imagem que foi se apagando. O som da música que animava a festa silenciou. A música da minha vida parou de tocar. Minha fortaleza, que me fizera viver e ter vontade de estar vivo, ruíra. Experimentei o gosto amargo e indissoluto da revolta. Minha melhor parte foi trancada lá no fundo, bem dentro de mim, e eu cada vez mais aprisionado em mim mesmo. Sentia-me imensamente solitário, apesar da presença das crianças e da esposa. Entreguei-me à tristeza. Procurando distrair a dor no consumo de bebidas alcoólicas, busquei manter-me embriagado o maior tempo possível. 10 meses depois que Lucy desencarnou, sofri um acidente. Atirei o veículo que dirigia sozinho, embriagado e em alta velocidade, contra um caminhão. O carro capotou seguidas vezes e eu bati a cabeça repetidamente. Meu cérebro ficou irreversivelmente danificado. Perdi a capacidade de falar e o controle do corpo. As lembranças e as memórias guardadas ficaram um pouco confusas e muitas vezes não distinguia o real do imaginário, embora isso não fizesse diferença. Apesar da incapacidade em me comunicar, continuei vivo, sentindo e absorvendo o que se passava à minha volta. Ficava os dias sentado na cadeira de rodas, às vezes no jardim, às vezes na varanda, mas sempre solitário, esquecido. Muitos anos se passaram e as crianças cresceram. Certo dia, a casa ficou silenciosa e quieta. A família viajou e fiquei aos cuidados da empregada. À noite, a jovem saiu. De certo, quis aproveitar a sua juventude. E eu fiquei sozinho,
sentado no canto da sala, como se fosse um móvel antigo e inútil. A casa foi invadida por assaltantes. Um deles tropeçou derrubando a cadeira e gritou. O outro, assustando-se, disparou a arma de fogo. Meu corpo inerte rolou pelo chão, qual massa de carne sem vida. Algumas horas depois, embora apenas parcialmente consciente, mas já no plano espiritual, ouvi o som do que parecia ser uma ambulância. 3 homens de roupas claras me colocaram em uma espécie de padiola e me levaram no veículo. Lá mesmo me aplicaram uma injeção que me deixou sonolento e me ligaram a tubos e equipamentos desconhecidos. Eu fiz uma longa viagem. Voltei no tempo, revi minha infância e juventude como um filme em velocidade acelerada. E voltei mais ainda, para a vida antes daquela vida. E eu era outro homem, fazendeiro, senhor de engenho, dono de escravos. Recordei as cenas de crueldade que cometi. E o filme que passava foi desacelerando e fui vendo as cenas projetadas ao mesmo tempo em que me recordava dos acontecimentos. Os escravos duramente submetidos a castigos, destituídos de qualquer traço de humanidade. Pude ver seus olhos de sofrimento me implorando piedade, e eu, impassível diante da dor alheia. Reconheci naqueles olhares os olhos dos que foram meus filhos, e seus semblantes foram se transformando até não restar nenhuma dúvida de que eram os mesmos. E voltando à minha infância, daquela penúltima encarnação, reconheci Lucy como minha mãe, me repreendendo com o olhar, mesmo cheia de ternura. Então fui tomado por um grande remorso, reconhecendo o mal que tinha feito àqueles que eram meus filhinhos. Livre da carne, voltei para a casa da última encarnação, mas ela estava vazia. E mais uma vez fui de volta para a casa de minha outra vida, sendo criança novamente. Minha mãe me envolveu em seus braços e me levou consigo para sua morada no plano espiritual. O tempo passou e fui crescendo, amparado pelo amor de minha mãe, até eu me tornar adulto novamente. Então reconheci Lucy, que fora minha mãe e minha filha, como antiga companheira, cuja alma bondosa não me abandonou enquanto eu me perdia em ilusões que custaram o sofrimento de muitos. Agora só me resta continuar a caminhada. Preparo uma reencarnação ainda para daqui a algumas décadas, quando Lucy e eu retornaremos novamente para a Terra como casal, para acolher irmãos que ainda sofrem nas senzalas umbralinas. Pelo Espírito, Leopoldo. Este é mais um relato de um irmão que teve uma encarnação de colheitas dolorosas. Leopoldo perdeu a esposa, que deixou uma filha, Lucy, e desde o princípio, apesar do nascimento dela estar relacionado à morte da esposa, ele tem uma ligação muito especial com a criança. Ele se casa novamente, tem mais outros filhos, mas tem dificuldades de entrosamento, de afinidade com a nova família. E as relações entre ele e os filhos e a segunda esposa são superficiais. Percebe-se que nessa família, nessa nova família que o Leopoldo constitui, há uma ligação kármica. São espíritos que se reúnem para resgatar débitos, para acertar contas pendentes do passado e reajustar condutas, ao contrário da relação que ele tinha com a filha Lucy, a filha primogênita, que era de total afinidade, revelando uma afinidade que antecedia a encarnação presente, que vinha de outras vidas. Muitas vezes,
Diante de histórias que conhecemos, de vidas tão difíceis, pessoas que passam por tantas perdas dolorosas, nós questionamos o porquê disto. Todos nós que vivemos neste mundo de provas e expiações, passamos por provas e ou expiações, mas parece que uns são mais duramente provados que outros. Então, o Espiritismo nos fala sobre a lei do plantio e da colheita, ou de ação e reação. Ninguém é injustiçado ante a divina justiça, que, sendo divina, é perfeita, infalível. A injustiça e os injustos fazem parte deste mundo. Porém, nenhuma criatura é injustiçada, nenhum sofrimento é em vão. Deus, soberanamente justo e infinitamente bom, não escolhe aleatoriamente quem vai sofrer mais ou quem vai sofrer menos. É inconcebível este pensamento de sorte ou azar, considerando que todos nós somos iguais perante o Criador. Mas o Leopoldo passa por uma prova como aprendizado, como oportunidade de experimentar o sofrimento que causou a outrem em um tempo passado. O sofrimento regenera a alma. Ele perde a esposa, depois a filha que ele mais amava, e como consequência de sua escolha infeliz de se entregar ao vício do álcool, sofre um acidente e se torna um ser fisicamente incapaz, dependente da família, da esposa, dos filhos. Depois de muitos anos, aprisionado a um corpo que não o atendia, ele mais uma vez é vítima de uma violência, um assalto, e sem nenhuma chance de defesa, ele é baleado, morre e desencarna. No plano espiritual, ele se recorda de suas vidas passadas, quando, como senhor de escravos, causou sofrimento a muitos irmãos, sendo que alguns deles reencarnaram como seus filhos. E quando sua consciência desperta, ele experimenta a culpa e com ela o remorso, e ele volta a ser criança, buscando o amparo materno. E aquela encarnação, quando ele recebeu seus antigos escravos como filhos, não foi suficiente para que ele e os filhos superassem os conflitos de vidas passadas e construíssem ligações amorosas, fortalecidas através das relações e do convívio familiar. Então ele se prepara para uma nova encarnação, planejada pelos seus benfeitores espirituais, executores da divina providência, onde eles terão a oportunidade da reconciliação através de, novamente, terem uma convivência como pai e filhos. A história da escravidão negra, especificamente no Brasil, deixou consequências graves e que persistem até hoje, e acredito que demandam ainda algum tempo para serem superadas. Muitos são os espíritos que foram escravos, que ainda estão no plano espiritual, reunidos em senzalas, dominados por pensamentos de ódio e de revolta. E o caminho para que eles deixem essas regiões, estes lugares, para que eles finalmente se libertem, é o perdão. E o Leopoldo irá se reunir com aqueles que um dia foram seus escravos, pela abençoada oportunidade de uma nova encarnação. Que Deus os abençoe em suas ligações vindouras, para que eles possam evoluir em conjunto, que eles possam encontrar o caminho do perdão e do amor, o amor que cobre a multidão dos pecados. Muito bem, meus amigos, esse foi o nosso vídeo de hoje. Se você gostou, deixe o seu like, faça seus comentários, compartilhe o nosso vídeo com seus amigos. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, eu peço que, por favor,
Se inscreva no canal Espiritismo Explicado, ajude o nosso canal a crescer e a divulgação da doutrina espírita. Para conhecer mais o nosso trabalho de psicografia, acesse a playlist Análise de uma Psicografia no canal Espiritismo Explicado. Que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo.